capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós analisarmos esse texto bíblico, Jesus no Monte das Oliveiras, no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 11, os escribas e fariseus, eles trazem uma mulher adúltera. A lei de Moisés ordenava que essa mulher fosse apedrejada. Jesus fica ao lado quieto, riscando no chão, na areia. E os escribas e os fariseus, eles trazem essa mulher, porque essa mulher tinha sido pega em flagrante, em adultério. E na mesma hora, eles trazem essa mulher para Jesus, para ver o que Jesus iria fazer. Aí eles dizem que pela lei essa mulher teria que ser apedrejada. Mas Jesus, ele fica ali, desenhando, escrevendo na areia. E ele diz assim: aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra essa mulher. Nós sabemos que no contexto histórico, a mulher, na época de Jesus, não tinha valor algum, era tratada como um objeto. Você pode notar que o texto fala que os escribas e fariseus, eles trazem a mulher, mas se ela foi pega em adultério, em flagrante, teria que trazer esse homem junto. Mas de tanto que a mulher em si não tinha valor algum, eles trazem essa mulher. Aí Jesus fala essa frase para esses homens, e na mesma hora, de um em um vão saindo, e fica somente ela. Essa mulher, ela se depara na mesma hora com a verdade. Quem é a verdade? O que é a verdade que eu vos falo nessa noite? Essa verdade é Jesus. Aquele que se depara com o Mestre, que se depara com Cristo, que se depara com Jesus, a sua vida é mudada, a sua vida é alcançada. Queridos, o andar do cristão deve ser feito na verdade, confessando o verdadeiro Cristo, obedecendo o que? Os ensinamentos bíblicos, e indo por todo mundo fazendo o que? Pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26, nos fala a respeito de um homem gadareno, um homem que era possesso por demônios, um homem que vivia aprisionado, um homem que vivia escravo do pecado. As pessoas tentavam se afastar dele, não queriam chegar próximo dele. Nesse capítulo nós vamos ver, no capítulo 8 de Lucas, nós vamos ver as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Nós vamos ver a parábola do semeador, a parábola da candeia, sobre a família de Jesus, Jesus apaziguando a tempestade, e aqui, como eu estou falando, endemoniado de um gadareno. Nós vamos ver também a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. No único capítulo, tantas histórias, tantas coisas que aconteceram. Esse homem vivia aprisionado. Ele vivia aprisionado. Todos queriam andar de largo perto dele. O homem vivia na cidade de Gadar. Era uma cidade opulenta e rica de Decápolis. Decápolis eram cidades gregas autônomas. A cidade era habitada por gentios. Haja vista que ali existia uma manada de porcos. E os mesmos eram considerados imundos perante a lei. A Bíblia fala que quando Jesus chega na terra dos gadarenos, saiu-lhe ao encontro um homem que possuía um espírito maligno. Aleluia, ele não tinha se deparado ainda com a verdade,
Ele não tinha se deparado ainda com o homem dos milagres. Ele não tinha se deparado ainda com aquele que salva, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que muda os pensamentos humanos. Ele vivia aprisionado. Lucas diz que o homem andava sem roupa, andava nu. Mateus e Marcos diz que ele habitava nos sepulcros. Olha que vida aprisionada. Mateus diz que ninguém podia passar pelo caminho da morada do possesso. Marcos frisou que as cadeias não podiam prendê-lo, pois ele as despedaçava. Lucas diz que ele era impelido para o deserto. Querido, ele era impulsionado, arremessado, induzido, forçado, empurrado para o deserto. Deserto é lugar de sofrimento, onde durante o dia faz mais de 50 graus e à noite menos de 5 graus. Um deserto é um ambiente hostil e potencialmente mortal para seres humanos despreparados. Os seres humanos também podem ter de se adaptar a tempestades de areia em alguns desertos, e não apenas seus efeitos nocivos para o sistema respiratório e os olhos. Aí, imagine comigo a cena quando esse homem se depara com Jesus. Nós sabemos que o contexto histórico, Jesus está com seus discípulos, e Jesus dá uma ordem direta aos seus discípulos. Ele diz: passemos para outra margem. E nós sabemos que nesse contexto, os discípulos estão andando, estão indo em rumo para Gadar, que era o objetivo. Jesus diz para eles: passemos para outra margem. Nesse momento eles têm a promessa de passar para outra margem, mas também eles têm o dono da promessa com eles. E a Bíblia diz que no meio do caminho o mar fica revolto, acontece uma grande tempestade. Eles eram profissionais da arte da pesca, conheciam o mar, mas eles ficam amedrontados. E na mesma hora eles vão e acordam Jesus. Jesus está na popa dormindo, e eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Na mesma hora Jesus levanta e manda o mar se acalmar, tempestade. E esse texto termina e diz que houve grande bonança. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Qual era o objetivo deles? Era chegar ao encontro desse homem. Chegar ao encontro desse homem para que viesse a haver libertação, para que viesse a haver uma transformação. Aleluia. Na mesma hora, Jesus pergunta o nome do Espírito, e ele responde para o homem responde para Jesus: somos uma legião, pois somos muitos. Legião era a maior unidade do exército romano, composto por cerca de 2 a 6 mil soldados. E Marcos afirma que eram quase 2.000 porcos. Quase 2.000 porcos. Queridos, os demônios pediram para serem enviados para os porcos, pois eles não queriam ficar longe daquela região. Enquanto os homens aguardavam vendo o que acontecera, foram anunciar o que tinha acontecido. Quando eles retornam, eles veem aquele homem agora em si, conversando com o mestre. Aleluia. Quando esse homem é liberto, na mesma hora que Jesus repreende aqueles demônios, na mesma hora aquele homem é liberto. E olha o que interessante, irmãos, ele pede para Jesus deixar que ele ande com ele. Ele não quer mais ficar sem Jesus, porque ele viu que a sua vida foi mudada pelo mestre, pelo dono das bênçãos. Aleluia. Mas porém o Senhor não deixou, pois a obrigação dele era testemunhar o que Jesus tinha feito em sua vida. Eu quero falar rapidamente nesta noite 3 lições que nós aprendemos com esse texto. 3 lições que nós vamos aprender nessa noite. O que é uma pessoa sem Jesus? Queridos, nós estamos todas as quintas-feiras aqui. O Senhor fala conosco através das ministrações, através da exposição da palavra. E muitas vezes nossas vidas não são mudadas, porque nós
não queremos verdadeiramente seguir o que essa palavra nos ensina. E uma pessoa sem Jesus, o que acontece? Ela vive uma vida de engano. Sim, uma vida de engano. Você já pensou quando você vê uma pessoa, a pessoa com uma máscara nos olhos, e está na sua frente um abismo, ela vai cair, você fica do lado, não continua, porque você vai cair. Ela não consegue enxergar, porque ela está com uma máscara nos olhos, ela não consegue enxergar. Sabe o que é isso? É o pecado. O pecado, nada pode nos separar de Deus. A única coisa que pode separar eu e você de Deus é o pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Querido, eu e você precisamos viver retamente nos caminhos do Senhor. Aleluia. Uma pessoa sem Jesus vive uma vida de vergonha. As pessoas fogem do seu caminho. É uma pessoa presa no pecado e na vida de engano. O inimigo o induz a fazer coisas ruins. Olha o que os demônios faziam com esse homem. Mandavam para que ele fosse para o deserto, jogavam ele para um lado, jogavam para um outro. Ele se alimentava de restos de pessoas e cadáveres. Ele era acorrentado, vivia aprisionado esse homem. Imagina comigo, a sua família, de repente ele tinha amigos, essas pessoas não ficavam perto dele porque não conseguiam se aproximar dele, porque ele vivia uma vida de engano. E é assim que acontece quando nós não vivemos de acordo com a palavra do Senhor, quando nós não vivemos de acordo com o que Cristo quer que nós venhamos viver. Nós vivemos uma vida vergonhosa. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos sal e luz do mundo. Mas se o sal perder a sua salinidade, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. E é assim que acontece quando nós abrimos portas. Quando nós abrimos portas, o pecado entra e faz morada. E nós muitas vezes ficamos dizendo: não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem a ver sim, meu irmão. Nós fomos chamados para ser sal, nós fomos chamados para ser luz, nós somos chamados para influenciar as vidas, nós somos chamados para anunciar as boas novas de salvação. Aleluia, quantos estão entendendo? Bendito é o nome de Jesus. Esse homem vivia cegamente. Imagina uma pessoa viver nos sepulcros. É porque ela estava vivendo profundamente no pecado. Ela estava com seus olhos vendados. Quantas pessoas estão com seus olhos vendados, não conseguem enxergar as coisas? Querido, eu e você somos chamados para ser agentes influenciadores, porque os seus olhos foram abertos. Muitas vezes nós só queremos a bênção. A Bíblia fala a respeito dos 10 leprosos, que esses, quando avistam Jesus, eles chamam a atenção do mestre. O mestre chega perto deles e eles pedem para ser curados. E na mesma hora o mestre diz: vão e se apresente ao sacerdote. Existia na lei sacerdotal que a pessoa que era impura, ela tinha que ficar 7 dias. Depois, se ela não fosse curada, ela ficava mais 7 dias. E se não fosse definitivamente, ela não tinha sido curada. Esses homens, eles vão e se apresentam. Na mesma hora, eles são curados. Aí a Bíblia diz que somente um deles volta. Somente um deles volta e se prostra aos pés do Senhor. Na mesma hora Jesus olha para ele e diz assim: não foram 10? Cadê os outros 9? Ele não sabe responder. Mas aquele homem, ele não foi só curado fisicamente, mas ele foi curado espiritualmente. Muitos de nós, muitas vezes, estamos só em busca da bênção. Enquanto
nós não recebemos, nós estamos orando, estamos buscando, Senhor, me dá tal coisa, Senhor, cura o meu familiar, Senhor, faz isso, faz aquilo, mas depois que recebemos, a primeira coisa é esquecer do Mestre, esquecer de Jesus. Não podemos ser filhos ingratos, não podemos ser filhos ingratos, esquecidos. Nós precisamos adorar ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. Bendito é o nome de Jesus. Querido, esse homem vivia uma vida de engano. Mas uma lição que nós aprendemos: uma pessoa quando encontra Jesus, olha o que acontece com esse homem que vivia enganar. Na mesma hora, quando Jesus repreende aqueles demônios, na mesma hora os seus olhos são abertos. O que ele faz imediatamente? Ele quer se vestir, porque ele estava sem roupa. Na mesma hora ele quer botar uma roupa. Seus olhos foram abertos. O que aconteceu com ele? Ele reconheceu os seus pecados. Uma pessoa quando encontra Jesus, uma das principais coisas é reconhecer o pecado, reconhecer que é um pecador, é reconhecer que sem Jesus não é nada, porque nós dependemos cada dia de Jesus. Aleluia. Uma pessoa quando encontra Jesus, ele tem vergonha do seu passado, ele se prostra aos pés de Jesus. Esse homem se prostrou aos pés do Mestre e disse: Senhor, não me deixa aqui, eu quero ir contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero andar contigo. Aleluia. Uma pessoa quando encontra Jesus, ele age em perfeito juízo, ele reconhece a necessidade de estar aos pés de Jesus. O que acontece? A máscara cai. Sabia que muitas vezes nós somos bons atores, muitas vezes nós colocamos uma máscara de uma pessoa boazinha, de uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, mas lá no fundo nós estamos tristes. Eu tenho feito, juntamente com os pastores aqui, nós temos feito visitas nos hospitais, visita nas famílias. Irmãos, são tantas coisas que nós vemos: famílias sendo destruídas, abrindo portas para que o inimigo possa entrar, e é tudo aos poucos. A primeira coisa é deixar de vir aos cultos. Você pode dizer assim: Deus está em todos os lugares. Deus não está em todos os lugares, não. Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que congregar? Meu irmão, a igreja não é tijolo, a igreja não são essas paredes, esse templo bonito aqui, não. O que importa, sabe o que é o objetivo que foi construído? Porque em certo dia, em certo horário, o povo de Deus se reúne para levantar as mãos e adorar o nome dEle, aleluia, para ter comunhão uns com os outros. Queridos, tantas famílias que estão sendo destruídas, aleluia, porque deixam de viver a verdade do Evangelho. Quando uma pessoa anda com Jesus, a terceira lição: quando uma pessoa anda com Jesus, sabe o que ela quer fazer? Ela quer falar imediatamente o que Jesus fez por ela. Quando esse homem é liberto, Jesus diz para ele assim: não, você não vai, você vai ficar aqui e fale a todo mundo o que aconteceu contigo. Na mesma hora, aquele homem começa a falar as boas novas de salvação, começa a falar do Evangelho. Ali inicia-se uma igreja. Imagina quantas pessoas tinham visto aquele homem nos sepulcros, aprisionado, vivendo uma vida de engano, uma vida de pecado. E agora eles olham: esse aí era aquele que vivia nos sepulcros, esse aí era o que vivia numa vida de pecado, era esse aí que vivia acorrentado. O que aconteceu? E ele mesmo respondia: eu tive um encontro com o Mestre, eu conheci a verdadeira verdade. E aquele que chega a Jesus de maneira nenhuma sai com as suas mãos vazias.
aleluia, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele continua transformando, Ele continua batizando no Espírito Santo, Ele continua fazendo os milagres, aleluia. Quando uma pessoa anda com Jesus, sabe o que ela quer? Ela quer ganhar almas para o reino, ela tem amor pelas vidas que se perdem, ela age com sabedoria, sempre confiando em Jesus, vive uma nova vida. A Bíblia diz que aquele que chega a Jesus, as coisas velhas se passaram. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu com você, o que importa é o hoje, o que importa é o que você vai fazer hoje. O que passou nós não podemos mudar, as coisas que passaram, nós não podemos voltar lá e mudar a história, mas o que importa é o que nós podemos fazer de hoje em diante. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a história da tua vida, eu não sei se você está vivendo aprisionado, eu não sei se é um problema familiar, eu não sei se é um problema no teu casamento, eu não sei se é um problema com o teu filho, a tua filha, no teu trabalho, na tua escola. Eu só sei de uma coisa, é que Jesus está aqui nesta noite, aleluia, Ele está com seus braços abertos dizendo: meu filho, o que tu precisas, o que tu queres que eu faça? Resta que eu e você venhamos ter uma atitude. Se você ver no contexto histórico, as pessoas que receberam o milagre do Mestre, elas tiveram uma atitude, elas se posicionaram, elas chamaram a atenção do Mestre. Bendito é o nome de Jesus. Esse homem vivia uma vida de miséria, mas quando ele se deparou com o Mestre, a sua vida mudou. Ele conheceu a verdade. Querido, você sabe, eu acredito que você sabe disso. Há um dito popular que diz assim: a mentira, né, tem perna curta. E é verdade, irmão. A mentira sempre vem à tona. Sempre vem à tona. Mas é por isso que o texto que eu li: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. E a verdade vos libertará. Eu peço que você fique em pé nesse instante, meu irmão. Sabe o que ocasiona de nós nos afastarmos de Deus? As coisas vão acontecendo aos poucos, aos poucos. Quando uma pessoa cai, ela não cai na hora, é aos poucos as coisas vêm acontecendo. A primeira coisa que nós não podemos deixar que aconteça é nos afastarmos de Deus. Quando nós amamos a Jesus, quando nós entregamos nossas vidas na mão do Mestre, nós precisamos a cada dia mais nos aproximar dEle. Eu quero finalizar essa exposição nessa noite, essa explanação da palavra de Deus, com a seguinte história. Pena que não tem ninguém para fazer um fundo agora, né? Queridos, certa vez, um menino está juntamente com seu pai. Eu li esses dias essa história num livro e eu quero compartilhar com você. Esse menino via um avião indo bem longe e ele olhou para o pai dele e disse assim: pai, olha como é tão pequeno esse avião. Ele cabe na minha mão, olha aqui, pai, ele cabe na minha mão. O pai pega o menino e vai até o aeroporto. Chega lá, aqueles aviões grandes, enormes. Aí ele diz para o menino: meu filho, tenta ver se cabe agora. Mas pai, parece tão grande agora. Quando eu olhei assim lá no céu, ele vindo, estava tão pequeno. E agora eu olho, é tão grande, é tão grande. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que quando nós estamos afastados de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, nós olhamos e enxergamos um Deus tão pequeno,
um Deus tão pequeno. Mas quando nós nos chegamos a Deus, nós descobrimos o quanto Ele é grande, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele está disposto a nos abençoar, o quanto Ele está disposto a fazer o impossível em nossas vidas. Não permita, irmão, não permita você mesmo se afastar desse Jesus. Não se permita você mesmo se afastar desse Mestre. Busque Ele a cada dia mais, busque Ele todos os dias. Viva uma vida de santidade. O pecado não compensa. Não troque a sua família, o seu casamento, por 5 minutos, 10 minutos de uma alegria passageira, de um momento que vai passar e depois você vai se arrepender amargamente. O pastor Lediel fez uma oração aqui, direcionado por Deus, e eu ali tocando, eu senti a presença do Mestre, porque assim, essa noite o Senhor parece estar trabalhando dessa forma assim, que tem pessoas que estão vivendo uma vida de engano. Querido, não troque Jesus por nada. Não troque o amor de Deus por nada. Sabe por quê? A maior prova de amor Ele demonstrou por nós. Você tem filho, você tem filha, você teria coragem de entregar o teu filho para morrer por alguém que você nem conheceria? Mas esse Deus poderoso, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que Ele enviou o seu único filho. Você sabia quem era para ter morrido? Era eu e você. Para levar aqueles açoites, era eu e você. Para levar aquela cruz nos ombros, era eu e você. Mas Ele trocou o lugar e Ele foi em nosso lugar. Imagine quando Ele era açoitado. Quando Ele era açoitado, pedaços de carne saíam. Diz a história que muitos daqueles que eram açoitados, eles já morriam ali na hora mesmo, não aguentavam, eles suavam gotas de sangue, e morriam ali. Mas Jesus, Ele não desistiu, Ele foi até o fim. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele te ama, Ele te ama. Esses dias eu fiz uma visita, a pessoa olhou para mim assim, eu não era para ter nascido, foi um erro, eu não era para estar nesse mundo. Eu olhei para ela assim, você não é obra do acaso não, você não nasceu por nascer não, Deus já tinha um plano na tua vida, e na mesma hora ela começa a chorar, irmãos, não existe nada melhor, pagamento melhor no mundo do que tu ver uma vida, uma alma se rendendo aos pés de Cristo. E eu, querido, eu quero orar por você. Não perde a oportunidade. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Eu sei que essa palavra ela tem endereço certo. Aleluia. Muitos de nós vivíamos uma vida medíocre, uma vida de pecado, mas chegou um dia que nós conhecemos a Cristo, e a nossa vida foi transformada, a nossa vida mudou, não porque somos bonzinhos, ou porque somos bonitos, não, é porque a misericórdia dEle é grande, aleluia. Eu quero passar para o pastor Lediel. Aleluia. Você ouve a palavra de Deus. Conhecereis a verdade liberta. Jesus, antes dessa frase, você vê o verso anterior, ele vai dizer: se vocês obedecer às minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos.
Talvez você conhece pessoas que já vêm há anos na igreja e você parece que não vê libertação nela. Eu conheço pessoas que há anos vêm na igreja, mas estão presos nos vícios, está preso na imoralidade, está preso numa vida medíocre. Talvez, ao sondar os nossos corações, nós mesmos nos vemos que em algumas áreas da nossa vida não houve a libertação que precisava. Às vezes, você é escravo da própria língua. Quando viu, já falou que não devia. Quando viu, já ofendeu, já xingou, já amaldiçoou. E Jesus, ele deixa bem claro: aqueles que obedecem às minhas palavras serão verdadeiramente os meus discípulos, e então conhecerão a verdade, e a verdade libertará. O Evangelho de Jesus é boa notícia, é boas novas, veio para nos libertar de tudo aquilo que tenta nos atrapalhar, nos prejudicar, nos amarrar. A corrente do pecado, a corrente das maldições, o Senhor liberta através da sua palavra. E nós vamos orar para as pessoas que estão aqui. Se você está aí no banco, mas reconhece: não, pastor, tem uma área na minha vida que eu também preciso de libertação, o poder do Evangelho precisa ser manifesto, vem cá, vai lá no corredor no meio, os obreiros vão orar por você. Mas nós hoje ouvimos aqui um confronto de Deus, nos dizendo: há sim possibilidade de libertação. O que precisa ser feito? Amar a palavra, obedecer a palavra. O convite de Jesus hoje não é apenas para quem quer libertação, todo mundo quer libertação. Você conhece alguém preso em alguma área que não quer libertação? Todos nós queremos. O convite de Jesus hoje é: quem precisa de força para obedecer a palavra? Quem precisa que a venda seja tirada para conseguir enxergar a área da vida que precisa ser subjugada ao senhorio de Cristo? Ei, às vezes nós falamos que Jesus é o nosso Salvador, nos salva, veio para nos salvar e nós queremos salvação, mas ao conhecê-lo, nós precisamos também fazer dele Senhor. Toda vez que você lê na Bíblia Senhor, não é no nosso contexto, que eu chamo por educação uma pessoa de senhor mais velho, não, era que tinha o senhor e tinha o escravo. Quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu digo: a minha vontade não pode prevalecer, porque eu não pertenço mais a mim mesmo. Tem um chefe, tem um Senhor, Ele manda, eu obedeço. Ele ensina, Ele fala, eu sigo as suas orientações. Quando nós fazemos dele nosso Senhor, eu atuo, eu ajo, as minhas atitudes são conforme os ensinos da palavra dele. A libertação, a vida, a bênção, a recomeço, a prosperidade, conhecerão a verdade, e a verdade liberta. Eu quero que você que ficou no banco, estenda a mão aqui para frente, e nós vamos clamar por essas vidas, nós vamos clamar por essas pessoas. Hoje é noite de libertação, correntes estão sendo quebradas, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há em obedecer a palavra divina. Deus, obrigado pelo teu recado aos nossos corações. Aqui tem pessoas, Senhor, que reconhecem que precisam de libertação, que precisam aprender a obedecer a tua palavra plenamente. Deus, nós reconhecemos que todos nós precisamos crescer, amadurecer espiritualmente. Todos nós precisamos, Senhor, obedecer a tua palavra em todas as áreas da nossa vida. Nos ensina, Senhor, a seguir os teus passos. Nos fortaleça, Espírito Santo. Gere, Senhor, em nós, gere, Senhor, nessas vidas convicção da tua verdade, convicção das tuas palavras, vontade, desejo de te obedecer,
Deus, nós nos subjugamos ao Teu senhorio e queremos aqui mais uma vez dizer: fala, Senhor. Estamos dispostos a Te seguir, dispostos a Te obedecer, dispostos a viver a Tua maneira. Este é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa vontade. Nós queremos Te servir plenamente e desfrutar das bênçãos que Tens para as nossas vidas. Queremos libertação plena em nome de Jesus. Amém e amém.